Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. O programa de hoje vamos falar sobre arquitetura na história de Santos. Nossos convidados, Ney Caldato, arquiteto e urbanista, e Sérgio Williams, jornalista e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Muito obrigado pelas presenças. Ney, entre o Outeiro Santa Catarina e o Complexo do Valongo, encontram-se os mais importantes exemplos de patrimônio histórico da nossa região? Olha, podemos dizer que nos primeiros 350 anos, a Vila de Santos e depois Cidade de Santos, ela se estruturou basicamente nesse eixo, né? É bom considerar que tudo que está lá presente, né, apesar de que nos 3 primeiros séculos praticamente a grande parte foi eliminada, os edifícios que estão lá ainda têm uma importância significativa, mesmo eles sendo mais recentes, né? E aí eu destaco a Casa do Trem Bélico, né? Um dos edifícios militares mais importantes da história brasileira, o próprio conjunto, né, com a Igreja do Carmo e a Capela da Ordem Terceira também, a Bolsa Oficial do Café, né, Monumento Nacional, a Casa de Infantaria Azulejada, e os 3 edifícios ali do Valongo, a Igreja de Santo Antônio, Estação Ferroviária e o Casarão do Valongo, antiga saída da Prefeitura e Câmara, que hoje abriga o Museu Pelé, são os monumentos assim que mais se destacam desse percurso. Mas ressalto mais uma vez, tudo que está lá, que faz parte daquele patrimônio ambiental urbano, cria um conjunto, né, que vai harmonizando com esses monumentos que estão tombados das 3 esferas. Você acha que falta um pouco mais de divulgação desse patrimônio histórico, principalmente para os jovens, para as crianças nas escolas? Porque a gente ouve muito pouco falar disso, principalmente nas escolas, né? É uma coisa peculiar de Santos, né? Parece que o santista cada vez mais, ele conhece menos a cidade. Então, assim, nós em breve completaremos 5 séculos de ocupação desse território, né? Desde a chegada do Martim Afonso, então faltam pouco mais de 10 anos para a gente comemorar a chegada do imigrante europeu, né, na ilha de São Vicente. E, logicamente, esse pessoal que veio da esquadra Martim Afonso vai se esparramando pela ilha e vai ocupando o trecho que se chamava Iguaguaçu, que é hoje onde fica a região central de Santos. E exatamente esse patrimônio histórico, de tempos em tempos, sempre acaba sendo questionado em relação à sua permanência ou não, né? O que é uma coisa já tão superada, mas ao mesmo tempo tão revigorada em Santos, que se questiona, mas isso aí não tem valor histórico, né? O que é histórico, o que é antigo não é histórico e vice-versa. Discussões altamente superáveis, porque tudo que está preservado, e ainda tem muita coisa a ser preservada, tem o seu valor, que não é somente histórico, é um valor afetivo, simbólico, urbanístico, arquitetônico, artístico, enfim, existem diversas maneiras de mensurar esses valores para identificar o que é relevante para a preservação do patrimônio da cidade. E sem dúvida, uma das cidades mais antigas do Brasil ainda tem muita história para ser contada, apreciada e valorizada pela comunidade. O que é muito significativo porque é uma cidade que ela está numa ilha, ela foi renovada constantemente, principalmente nos últimos 150 anos, né? Foi renovada praticamente 3 vezes no mesmo local. As gerações acabam se apegando cada vez menos naquilo que foi preservado. Realmente uma pena. Sérgio, como jornalista, eu queria que você comentasse, né, a falta de interesse ou de divulgação, de conhecimento mesmo dos santistas na nossa área histórica. Eu acho que é um fenômeno muito comum, né, no Brasil, não só em Santos, mas no Brasil, essa falta de valoração
da sociedade pelo seu patrimônio, e é um grande desafio a gente reverter esse quadro, né? A gente pega como exemplo o incêndio no Museu Nacional, que recentemente fez 2 anos, né? Houve aquela comoção inicial, muita comoção, a gente vê que era mais pelo modinha, né? Pela modinha, né? Eu tô antenado do que está acontecendo, então eu vou me indignar. Mas 80, não dá para colocar estatística, mas a maior parte das pessoas nem sabia onde era o Museu Nacional, não sabia a finalidade dele, a importância do acervo que ele tinha. E em Santos nós temos também esse tipo de situação, onde nós somos uma cidade privilegiada, né? O Ney bem falou ali no núcleo inicial da vila, que é entre o Valongo ali e o Outeiro Santa Catarina, realmente ali tem um museu a céu aberto, né? Com vários estilos arquitetônicos, dos mais antigos, desde o colonial, passando por outros estilos. Nós temos um neo-manuelino na Amador Bueno, né? O Centro Real Português, nós temos a Cadeia Velha também, as outras igrejas, né? A Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Enfim, nós temos aí um acervo importantíssimo nas ruas da cidade, e também os monumentos, né? O monumento Brás Cubas, Bartolomé de Guzmão e outros, que constitui uma espécie de museu, mas um museu que, infelizmente, as pessoas não se dão conta da existência desse museu. As pessoas passam pelos lugares, mas não contemplam os lugares, não entendem a importância desses lugares. E é muito importante que a gente comece um trabalho para a reversão desse quadro, né? Fazer com que as pessoas tenham não só um conhecimento, mas elas comecem a incutir dentro delas uma sensação de pertencimento. Porque as pessoas precisam entender, a sociedade precisa entender, que o monumento histórico não é da cidade, é dela, né? É dela, da família dela, das pessoas que já passaram pela família, os nossos antepassados, enfim. As pessoas precisam compreender a história, e a gente só valoriza aquilo que a gente entende. Então, quando a gente vê um monumento pichado, vê uma estátua depredada, é porque aquele cidadão que fez aquilo não tem o menor valor por ele, não entende o valor daquilo. Então ele depreda. E precisamos reverter esse quadro. Então, mas não é um fenômeno só. Se você vai ao Rio de Janeiro, a mesma situação. Se você vai até Salvador, algumas cidades que vivem, basicamente, você vai a Ouro Preto, ou Mariana, cidades mineiras. Lá eles preservam mais porque é a fonte de renda deles, eles dependem daquele turismo histórico. E o santista tem aquela coisa, como nós somos uma cidade lastreada economicamente, basicamente no porto e nas indústrias do polo de Cubatão, é o que gera a maior parte dos empregos, né, além dos serviços, etc., a questão do turismo, e principalmente o turismo histórico, ela é relevada a um 3º, 4º plano. Então o santista ele não se apropria porque ele não enxerga aquilo como algo que lhe agregue valor economicamente, o que é um grande erro. Se hoje esse centro, do Valongo ao Outeiro, fosse feito um grande projeto, de repente, de tornar uma cidade cenário, já é. Nós temos um trabalho do filme Commission e Santos atrai muitas produções de vídeo, de comerciais de televisão. É uma cidade realmente um cenário interessante, mas incentivar e valorar mais isso, tenho certeza que a gente vai ter um tesouro nas mãos que a gente não consegue lapidar ele direito. A gente precisava entender melhor para lapidá-lo. Ô Ney, saindo do centro, quais são os outros pontos aí históricos, outras construções históricas da nossa cidade? Se bem que você estava falando antes de começar o programa, que é um conjunto, né, de prédios, de cenários que faz a cidade ser uma cidade histórica, um local histórico, né? Barroso, assim, acho que nós precisamos entender que a história é um processo contínuo. Assim como eu havia citado, né, o início da civilização nessa região, no século XVI, ela vem a partir de uma sequência de processos, de situações econômicas, né, sociais, culturais ao longo dos séculos. E conforme a cidade foi crescendo, né, a partir de determinados ciclos econômicos, ela começa a se esparramar pela ilha. E, logicamente, os artefatos que são produzidos nesse momento vão gerar, né, algumas imagens urbanas que são significativas para a sua preservação. Então, fora do que a gente chama de centro histórico, a gente vai ter aí diversos momentos históricos da cidade que retratam esses períodos. A Pinacoteca, por exemplo, de Calixto seria uma... Particularmente, já na virada do século XIX para o século XX, é quando exatamente toda essa região, onde a gente está aqui agora, né, e a Zona da Hora, começa a ser ocupada. Então, você tem a Pinacoteca de Calixto, que era uma mansão, né, da família Pires, né? Pires. Que construiu lá para ser sua residência, né, que foi a única que acabou sobrando, existiam várias. Nós temos, principalmente no bairro do Gonzaga, os hotéis que também resistiram ao tempo, né, parte do falecido Parque Balneário Hotel, o Hotel Avenida, o Hotel Atlântico, né,
e também o antigo Clube 15, que hoje está a sede da Caixa Econômica Federal, tem uma grande relevância, além do monumento da Praça Independência, além de outros edifícios que também compõem a Orla, que já são representantes de uma arquitetura já um pouco mais contemporânea, que a gente pode identificar como uma arquitetura moderna. Mas a história ela não parou, ela não se estagnou, né? Porque conforme vai passando o tempo, os entendimentos com relação a esse passado e a sua significância começam a ser reavaliados novamente para fazer parte desse acervo permanente da cidade. Porque se a gente for imaginar que, de tempos em tempos, a cada geração, né, o espaço urbano vai sendo renovado, né, imagina que daqui a 20 anos isso vai sendo tudo demolido, vai se construindo outra coisa, depois de 20 anos redemole de novo, constrói mais coisas. Quer dizer, qual a identidade que essa população vai ter com o seu lugar? Nenhuma, né? E cada vez ele se identifica com coisas de fora, né? A Veneza é maravilhosa, Roma é espetacular, Nova York extraordinária, mas Santos não merece nada porque não tem nada de valor, né? Isso é até uma patologia social já muito identificada, né? Então, em toda a cidade, inclusive nos morros, tem patrimônios significativos. Inclusive, às vezes, até aquele boteco tradicional que está ali, que ninguém dá muito valor, aquilo tem um valor afetivo com a comunidade que tem que ser preservado. Assim como os próprios chalés de madeira, tão polemizados aí ultimamente, também tem seu valor. Não é só o monumento histórico, a obra de grande relevância, a igreja espetacular, né, coisas assim, ou a mansão, né, do burguês, mas também as construções singelas têm o seu valor, né? Fala do morro. Outro dia, no blog que eu tenho no Face, que é o Memória Santista, eu coloquei uma foto da Avenida Santista, que fica ali na Nova Sintra, em 1940 e alguma coisa. E tinha uma construção que estava isolada naquele cenário de 1940, claro que depois foi crescendo, mas era incrível como as pessoas se identificaram. Olha, o bar do seu, eu não lembro o nome do cara, o bar do seu Toninho. Todo mundo lembrava do bar do seu Toninho naquela construção antiga. É a relação afetiva, às vezes com um imóvel que não tem um valor histórico, entre aspas, porque ele não tem uma ocupação importante do ponto de vista da administração, da igreja, etc., mas que tem uma relação com a comunidade. Falo sentimental, daquela Exatamente, que a relação afetiva. E a pessoa. gente enxerga isso em vários lugares da cidade. Em vários lugares. É essa relação que é importante que a gente tenha no todo. Muito bom. Então vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é arquitetura na história de Santos. Nossos convidados, Ney Caldato, arquiteto e urbanista, e Sérgio Williams, jornalista e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Por falar nisso, como está o Instituto Histórico e Geográfico de Santos? Que está num prédio histórico, né, um casarão. Eu gosto muito de falar, né? Toda vez que alguém vai lá, eu conto a história. Já estou que nem aqueles cantores que cantam uma música, mas é muito bom, né? O Instituto Histórico está num casarão muito antigo, de 1886, né? Era uma edificação que foi construída para ser uma sede de chácara, né? Porque existiam as velhas chácaras da Barra. A gente chamava toda essa região de Barra, né? Região da Barra. E o Instituto nasceu nessa casa, nasceu em 1938, né? Ali era a sede do Instituto da seção de Santos do Instituto Florestal de São Paulo. E o Instituto nasceu com o propósito de ocupar um espaço na sociedade para as discussões justamente sobre a memória da cidade. E também, isso as pessoas às vezes esquecem, né? É Instituto Histórico e Geográfico. Ele também discutia o avanço, o desenvolvimento urbano, a demografia, a mobilidade urbana, ou seja, os assuntos pertinentes ao desenvolvimento também tinham ali como um fórum de discussão muito importante. E isso foi passando o tempo, né? Nos anos 50 ainda estava com uma pujança. Infelizmente, a partir dos anos 60, o Instituto, aliás, não só o de Santos, mas do Brasil inteiro, começaram a perder um pouco espaço na sociedade. E a partir dos anos 80, com o advento da tecnologia, porque os institutos tinham como sua maior força suas bibliotecas, né? Então tinha muita gente antiga da cidade que falava assim, eu lembro do instituto que eu ia estudar, ia pesquisar. Hoje a criançada pesquisa tudo na internet, né? Então essas instituições perderam um pouco o sentido do presencial para essa finalidade, e é isso que nós estamos querendo mudar. Mas o casarão ficou muito deteriorado, até por conta dessa falta de presença forte na sociedade, a perda um pouco da sua importância. Então nós estamos aí fazendo um trabalho bastante árduo, apesar dessa pandemia que atrapalhou bastante, mas aí com a ajuda aí de empresários da cidade, com o nosso esforço, nós estamos hoje revitalizando esse casarão, né? Já fizemos aí algumas intervenções importantes, preparando o espaço justamente para aquilo que nós estamos falando, que é torná-lo um museu
para difundir as histórias e tentar criar esse sentimento de pertencimento de valor. Então nós queremos utilizar ferramentas tecnológicas, realidade virtual, realidade aumentada, a inteligência artificial através de mecanismos diversos, totens interativos, ou seja, e principalmente contar a história do modo correto. Não é que seja incorreto outros modos, mas de um modo atrativo, porque a história, como o próprio nome diz, é uma história, né? A forma como você conta pesa bastante. Então a ideia é essa. O Casarão está sofrendo hoje uma revitalização dentro de um alto índice de responsabilidade, porque ele é tombado, existem várias normativas que nós precisamos obedecer, de restauro, de manter as suas características originais, apesar de ele estar descaracterizado em vários trechos do imóvel, mas nós estamos tentando resgatar isso e estamos tentando fazer o nosso melhor para trazer o Museu Histórico de Santos para a cidade, quem sabe em 2022, porque nós temos um plano para isso. Muito bom, eu sou testemunha do que eu vi há uns 2, 3 anos atrás, ou mais, ou 4 anos atrás. Realmente estava muito deteriorado o casarão, e hoje, graças ao seu esforço, à sua competência, ao seu trabalho, de conseguir chamar alguns empresários, se dedicou profundamente, e hoje está quase todo reformado, uma boa parte reformada, e eu quero te dar os parabéns aqui em público, porque você realmente fez a diferença para o casarão estar caminhando para uma reforma para poder ser utilizado, né? Está de parabéns. Obrigado. Ney, eu queria que você falasse um pouquinho, eu estava comentando antes também do programa, o Ney é uma referência, é um arquiteto referência em restauros, entre outras coisas, a parte histórica da nossa cidade. Eu queria que você comentasse alguns, porque senão o programa não daria, alguns prédios importantes que você participou como arquiteto e como mesmo executor das obras, né? E depois eu tenho outra pergunta da mão de obra que necessita para fazer um restauro. É uma mão de obra muito qualificada, é uma mão de obra de um artista plástico. O que se utiliza numa mão de obra? Obrigado aí por utilizar o termo referência. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas pelo menos é o reconhecimento de uma carreira profissional aí de mais de 30 anos, né? Nessa luta romântica que é a preservação do patrimônio histórico na nossa cidade. Mas no início da minha carreira eu era sócio de uma empresa, né, junto com o meu irmão e uma outra sócia, e que por 12 anos, né, eu estive junto a essa empresa e nós trabalhamos em vários restauros, né? Não só em Santos, mas principalmente em São Paulo. E um deles é onde hoje a antiga estação Júlio Prestes, de São Paulo, que tem lá o Museu da Memória, né? Onde era o antigo DOPS, né? E nós restauramos aquele imóvel. Mas o meu ingresso na Prefeitura de Santos em 2000, eu acabei ficando à frente exatamente de várias obras de restauro que a Prefeitura, as principais, né, que a Prefeitura de Santos acabou realizando, né? A primeira dela foi a restauração da estação ferroviária do Valongo, e depois veio o Teatro Guarani, né, o restauro do Teatro Guarani, que era um desejo, um sonho desde a época de estudante de arquitetura, e depois veio outros, né, o Casarão do Valongo, que foi a implantação do Museu Pelé, a própria restauração da Câmara Municipal, lá onde é o Castelinho, né, um projeto todo do Complexo Arquitetônico da Câmara, também tive minha autoria junto com a minha equipe, né. E recentemente nós fizemos agora a Sala Princesa Isabel, lá na Prefeitura, e o restauro também da Casa do Trem Bélico e dos edifícios no remanescente do Hotel de Santa Catarina, que está hoje em obras também. Esses são os principais, né? Tem outras... E a obra da construtora Fênix também. Também, esse na época da empresa. Na inauguração, né? A construtora Fênix é um orgulho, não só pelo proprietário, né? O empresário Omar Laino, que tem uma sensibilidade ímpar aqui na cidade, né? Em relação, é um apaixonado em relação à história, à preservação do centro histórico também, foi um pioneiro em relação a essa ousadia, né? De adquirir um prédio, se for dizer, o preço que ele pagou era irrisório perante o potencial que tinha, não só de qualificação na imagem da empresa, né? E fizemos uma obra lá com toda a liberdade que ele nos deu e restauramos, assim, toda a significância de um prédio que estava praticamente perdido, estava no estado de arruinamento que felizmente teve um final feliz, inclusive recebeu até prêmios, né? Prêmios nacionais em relação àquilo. Então foi uma obra de muita satisfação. E fazer uma conexão com essa questão da mão de obra, e citando a construtora Fênix como uma obra referencial, nós restauramos a fachada da Fênix ali com um pedreiro e um servente, né? Uma obra que durou quase 8 meses,
E eles nunca tinham trabalhado com aquilo. E eu permaneci no andaime ali quase todo dia, né? Ensinando eles a trabalhar com aquilo, a refazer aqueles ornamentos, massa raspada, pigmentação, molduras. No máximo um trabalho de escultura ali que nós contratamos um escultor de São Paulo, que ele fez o trabalho. Agora o restante foi tudo com uma mão de obra que nunca havia feito aquilo. E logicamente, assim, o arquiteto, até por força legal, né, ele é o profissional habilitado a coordenar as obras de restauro, né, fazer projetos de restauro. Então, por isso que ele tem que ter uma especialização, um conhecimento técnico dos procedimentos, dos materiais, né, de como atuar perante a um edifício de valor histórico. Porque aquilo, como havia comentado anteriormente, é um documento histórico. Aquilo é permanente, né? Se cada profissional que for intervir num imóvel histórico for descaracterizar um trecho, quer dizer, em pouco tempo ele praticamente perde a sua essência da existência, né? Tira um ornamento, faz um restauro mal feito, apaga uma pintura decorativa, tira um piso original, substitui um caixilho de madeira de 100 anos por um de alumínio, quer dizer, você vai mutilando o edifício de tal maneira que ele perde a sua essência, né? Então, por isso que há regramentos, há restrições para que permaneçam as suas características fundamentais garantidas. E, logicamente, a mão de obra treinada, né, qualificada para isso, é essencial para essa garantia. E isso não significa, assim, não estamos falando de trabalhos que duram décadas para serem feitas, e profissionais com formações altamente elevadas e qualificadas, que ficam no restauro de pintura, né, em 10 centímetros quadrados por ano. Não estamos falando nesse tipo de patamar de profissional aqui em Santos. Estamos falando de artesãos, pedreiros, marceneiros, serralheiros, né, que tem uma sensibilidade junto com um profissional que tem uma formação para orientar melhor como aquilo deve ser melhor tratado. É exatamente isso. Muito bom. Excelente. Vamos para o nosso intervalo, logo logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Construbusiness. O assunto de hoje é arquitetura na história de Santos. Nossos convidados, Ney Caldato, arquiteto e urbanista, e Sérgio Williams, jornalista e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Sérgio, quais são os temas que você busca resgatar no blog Memória Santista? Lá no Memória a gente resgata tudo sobre a história, né? Não tem algo muito específico, a gente vai descobrindo as coisas, né? Pegando os temas e trabalhando. Hoje o Memória já tem mais de 350 artigos já escritos ali. Eu coloco sempre muitas fotos, muitas imagens referenciais para as pessoas terem uma ideia, porque só texto as pessoas não conseguem construir uma imagem na cabeça. E tem muita coisa para escrever ainda, tem muito assunto, a história de Santos é vastíssima, né? E é por isso que a gente acaba até se inconformando um pouco de não termos um espaço para difundir essas histórias, então essa é a grande luta. E quem quiser acessar, qual o endereço, você lembra? www.memoriasantista.com.br. Muito bom. Agora, uma pergunta interessante para os dois especialistas, né? Qual seria a melhor forma para preservar a história e revitalizar o centro de Santos? Começa com o Ney, depois o Sérgio completa. Eu acho que o principal é entender, né, qual é a vocação do Centro Histórico de Santos. Que tipo de atividades aquele acervo arquitetônico que está preservado, ele vai abrigar. Porque o patrimônio ele só será preservado se ele for útil, se ele tiver uma utilidade, né? Simplesmente restaurar a fachada por deixar o resto sem uso, eu acho que é um desperdício de espaço de área, ainda mais numa ilha que é Santos. Então, assim, esse estudo vocacional de novas funções, principalmente agora, após pandemia, né, que alguns paradigmas aí estão se transformando, é ver exatamente no centro histórico quais as atividades ligadas à tecnologia da informação, a novas formatações em relação a essas economias criativas que estão crescendo cada vez mais, principalmente trazer habitação para o centro, abrigar melhor toda essa gente que mora em cortiço, né, de um jeito mais adequado, fomentar o comércio varejista, fomentar o comércio de abastecimento, tudo isso são inícios para você criar uma ação muito mais proativa em relação a que se preserva o patrimônio histórico com uma utilização mesclando múltiplos usos. Isso são estratégias cada vez mais consagradas no mundo inteiro. E parte principalmente de uma resolução com relação à ocupação dos armazéns 1 ao 8, que isso é crucial, né? Eu acho, inclusive, só para antes de passar para o Sérgio, que a prefeitura deveria sentar com os empresários
numa mesa para discutir o que levaria o empresário a investir no centro. Não adianta criar, na minha opinião, como empresário, incentivos para os empresários se eles não estão motivados a ir para o centro. Então, não adianta incentivar uma coisa que não vai existir. Então, tem que entender a forma que é possível revitalizar o centro com o apoio dos empresários, os empresários se comprometendo a realmente ajudar o centro. Eu acho que não deveria nem ter incentivo. Tá? Se o projeto ele tem um retorno, lógico que o empresário vai em busca de um retorno financeiro para o seu investimento. Se esse retorno é evidente, é claro, ele não precisa de incentivo fiscal para isso. Verdade. Tá? Por isso tem que ser assim, tem que ser um projeto, um programa com credibilidade, lógico, que é a longo prazo, a revitalização histórica a longo prazo. E que tem estratégias diversificadas, planos de ações, projetos âncora, marketing, tem múltiplas atividades a serem inseridas. Mas principalmente o quê? O governo municipal tem que estar à frente, demonstrar a credibilidade de um projeto que tem firmeza, tá? Que parte da premissa do restauro do patrimônio histórico como elemento-chave para atrair esses novos negócios e principalmente prospectar nessa nova economia o que é de interesse que vai caber naquela estrutura urbana que existe. Né? Senão vão querer colocar elefante dentro da cristaleira que não vai caber. Isso mesmo, Sérgio. Santos a sociedade precisa novamente sentar, eu bato muito nessa tecla da sociedade, e se envolver, o empresário, as pessoas, os formadores de opinião, o poder público. E eu acho que Santos precisa de um grande projeto para pensar a cidade como um todo. Não adianta pensar focalmente, no foco. O último grande projeto estrutural para a cidade foi nos anos 50, com o programa do Prestes Maia. Né? Antes foi do Saturnino. Depois disso, nós nunca pensamos a região como um todo. Né? Eu acho que é importante pensar o que queremos para o centro, mas também para o Paquetá, para a Vila Nova, para o Macuco, para o Valongo. Pensar tudo isso, qual é o perfil de cada lugar e investir, porque de fato a tecnologia está afastando hoje as pessoas do centro. Né? Hoje o serviço, o advogado, o despachante, o contador, eles todos estão saindo do centro porque hoje a tecnologia permite que eles possam fazer de casa, em home office. Então, acho que a sociedade, junto com o poder público, com a Câmara, sentar à mesa. É claro que quando se pega muita opinião, você não vai a lugar nenhum, mas definir um caminho através de um grande projeto, um projeto macro que pense a cidade como um todo. Muito bom. Estamos chegando ao final do nosso programa. Teríamos condições de fazer mais outro programa. O assunto aqui não falta na pauta, mas em breve eu convidarei vocês de volta, vocês assim desejarem, né? Quero muito agradecer a presença do Ney, do Sérgio. Quero muito agradecer a audiência do nosso telespectador. E dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Até lá, grande abraço. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.